Fala galera do Internacional, informações importantes das últimas horas. Tem a ver aí com o Fernando, ele sim pode deixar o clube antes do previsto, jogador que está em Porto Alegre para discutir o seu futuro com a direção colorada, e também uma cirurgia feita nas categorias de base do clube, até porque tivemos demissões, desligamentos ao longo desta segunda-feira, e todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, já é bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, eu começo falando sobre o volante Fernando, porque ele terá nas próximas horas uma reunião com a direção do Internacional para definir o seu futuro. Seja para, quem sabe, alinhavar uma nova renovação de contrato depois do dia 31 de dezembro, ou até mesmo acertar uma saída em comum acordo. E por que eu falo dessa saída em comum acordo, tá? Ele já disse publicamente que a sua carreira de jogador profissional está no final, até porque ele já tem 38 anos. Teve agora uma lesão muito séria no joelho, naquele jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, essa lesão que aconteceu no dia 1º de junho. E aproximadamente ele fica 4 meses fora dos gramados. Então, ele só voltaria, nesse caso, no mês de outubro. Teria 2 meses aí para ainda ajudar o Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro e, claro, dependendo como é que o Inter estará na Copa Libertadores da América. Mas uma rescisão, ela não pode ser descartada neste momento, e se isso acontecer, o Fernando vai encerrar a sua carreira de atleta profissional, jogador espetacular, jogador que encaixou muito bem nessa equipe do Inter, e é óbvio, mesmo com a sua idade avançada, que o Inter sente muito a sua ausência nas partidas, tanto é que o Thiago Maia é o seu substituto, ele está oscilando demais, até muitos altos e baixos, e também outros jogadores já atuaram por ali e não conseguiram dar ainda nem sequer próximo da resposta que o Fernando já apresentou. Bom, o outro tópico deste vídeo tem a ver com as categorias de base do Internacional, porque nós tivemos demissões, desligamentos ao longo desta segunda-feira. Falo aí do Julinho Camargo, gerente técnico da base do Internacional, e também profissionais do time sub-20, o ex-goleiro e hoje técnico Renan, também o seu auxiliar João Miguel e o Cristiano Preto, ele que é o preparador de goleiros. Para quem não sabe, o Inter foi rebaixado, né, para a segunda divisão do futebol brasileiro na categoria sub-20, um fiasco, um vexame enorme. Então o Inter tardiamente promove essas mudanças e também precisa dar uma correção de rumo, porque neste momento é uma situação aí que faz a direção refletir. O Inter precisa reencontrar o caminho e formar também ainda mais jogadores. Muito se fala e muito se falou ao longo do tempo sobre o celeiro de ases, sempre vários atletas sendo revelados, só que neste momento tem aí uma situação de que uma reformulação começa a ser feita e já parte da demissão destes profissionais. Sobre o jogo contra o Flamengo, na quarta-feira pela Libertadores da América, o último treino nesta terça-feira, mas a equipe não deve ter aí grandes novidades. O Inter que vai para confrontos importantíssimos e começa, agora sim eu digo, a semana mais importante do ano,
muito em função do que aconteceu também na Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.